prezados alunos, nós estamos falando na pesquisa do tipo bibliográfica, que é a que nos pertine no nosso projeto de pesquisa. E aí eu estou utilizando a fala da professora Brasileiro e ela subdivide a pesquisa do tipo bibliográfica em dois grandes campos. Nas pesquisas de revisão de narrativas convencionais, que ela caracteriza como pesquisas do tipo bibliográfica de menor rigor metodológico, e aí nós já dissemos, vamos só à guisa de rememorização, citar, que é o estado da arte, revisão teórica, revisão empírica e a revisão histórica. A professora Brasileiro, ela complementa as informações dela falando em revisões bibliográficas mais rigorosas. E aí ela coloca três perspectivas de revisões bibliográficas mais rigorosas. Quais são? A meta-análise, a revisão sistemática ou meta-análise qualitativa e a revisão integrativa. Em linhas gerais, o que é a meta-análise? É a análise quantitativa extraída de dados primários. Então, o pesquisador vai combinar as evidências de múltiplos estudos primários a partir do emprego de instrumentos estatísticos. Então, a meta-análise voltada mais para a pesquisa de produção de dados e interpretação quantitativa, a fim de aumentar a objetividade e a validade dos achados. Os objetivos e as hipóteses de estudos devem ser muito similares, se não idênticos. Nessa abordagem de revisão chamada de meta-análise, cada estudo é sintetizado, codificado e inserido em um banco de dados quantitativo, certo? Então, vocês, já pela própria caracterização, vocês já sabem que nós não vamos utilizar essa revisão bibliográfica denominada de meta-análise, porque nós vamos trabalhar na perspectiva da abordagem da pesquisa qualitativa. O outro tipo de revisão bibliográfica mais rigorosa, colocada pela professora Brasileiro, é a previsão sistemática ou meta-análise qualitativa. E o que é? É uma síntese rigorosa de todas as pesquisas relacionadas a uma questão específica, enfocando primordialmente estudos experimentais. Segue um método rigoroso de busca e seleção de pesquisas, avaliação de relevância e validade dos estudos encontrados, coleta, síntese e interpretação dos dados oriundos de uma pesquisa. Então, percebam que é uma revisão bibliográfica realmente mais rigorosa, porque não é feita apenas de um trabalho, mas é de uma composição, de uma coletânea de trabalhos, e veja, trabalhos, estudos primordialmente experimentais, certo? A ideia é justamente fazer uma síntese de todo essa construção de conhecimento feita, é claro, dentro daquele objeto de estudo. Já adianto para vocês que nós também não faremos essa revisão bibliográfica rigorosa descrita aqui, chamada como previsão sistemática ou meta-análise qualitativa. E, por último e não menos importante, a professora Brasileiro fala da revisão integrativa. O que é uma revisão integrativa? Segundo ela, é a mais ampla abordagem metodológica referente às revisões, pois permite a inclusão de estudos experimentais e não experimentais para uma compreensão completa do fenômeno analisado. Pode combinar dados bibliográficos, teóricos e empíricos, além de incorporar um vasto leque de propósitos, definição de conceitos, revisão de teorias e evidências e análise de problemas metodológicos de um tipo particular. O objetivo da revisão integrativa é gerar um panorama de conceitos complexos, teorias ou problemas. Aqui no caso, ela cita Mendes, Campos e Galvão, eles fizeram essa pesquisa para a área da saúde, aí por isso que ela está citando aqui, teorias ou problemas de saúde relevantes para a enfermagem.
Então, a revisão integrativa, percebam que ela faz essa abordagem mais robusta. Ela faz essa abordagem mais robusta e ela também, digamos assim, ela tem essa implementação com trabalhos empíricos, não só fazer a revisão de literatura, não só fazer uma revisão teórica, mas também ela pode ser, vamos dizer assim, ela pode se conectar com dados empíricos, com uma coleta e com uma pesquisa também de campo. E ela vai incorporar várias perspectivas que aqui foi citada pela professora, como definição de conceitos, revisão de teorias e evidências de análise de problemas metodológicos. Então, tem uma abrangência significativa a revisão integrativa. E aí vocês podem me perguntar, professora Cláudia Lima, nós vamos trabalhar com a revisão integrativa? Sim, nós vamos trabalhar com uma revisão integrativa. Quando eu digo que nós vamos trabalhar, nós vamos esboçar no projeto que a nossa revisão, que a nossa pesquisa, que o nosso método, que é do tipo bibliográfico, vai se utilizar da pesquisa bibliográfica e dentro da pesquisa bibliográfica nós vamos trabalhar com a revisão integrativa. E aí nós vamos colocar o passo a passo de como fazer uma revisão integrativa. Voltando um pouco, eu falei na pesquisa qualitativa, na pesquisa quantitativa, mas eu esqueci de dizer que também nós temos a pesquisa quali quantitativa, que é quando o pesquisador ele trabalha com estatística, com dados estatísticos, mas ele também faz uma interpretação desses dados. Então, quando ele trabalha nessa perspectiva, nós dizemos que a produção de dados e a análise ela acontece a partir da abordagem quali quantitativa. Mas eu vou dizendo para vocês que nesse projeto, que é pelo qual eu respondo nesse momento, nós vamos trabalhar com a pesquisa qualitativa. Bom, e o que ficou faltando nessa metodologia? Gente, se a gente fosse aplicar, fosse uma pesquisa de campo, nós teríamos que falar da escola, certo? Aonde nós faríamos esse trabalho. Nós teríamos que falar dos sujeitos da pesquisa, e aí nós trabalharíamos com a questão da amostra, certo? Mas nós não vamos fazer um projeto voltado para uma pesquisa de campo. Então, nós não vamos ter essa questão do locus de pesquisa e nem dos sujeitos, os interlocutores. Então, o que está nos faltando? É nós dizermos como nós vamos analisar os dados produzidos. Nós precisamos dizer como é que nós vamos analisar os dados produzidos. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o livro da professora Minayo, que vocês podem encontrar ele na íntegra no site da docero.com.br. Lá vocês fazem o download. Nós não podemos, mas vocês pessoalmente podem estar procurando este livro lá. E ela fala, gente, em duas possibilidades de análise dos dados produzidos. Justamente a análise de conteúdo, que ela traz uma descrição sobre a análise de conteúdo, que é uma possibilidade, e a análise de conteúdo temática. Então, vocês, no projeto de vocês vão utilizar ou um ou outra. Então, serão essas duas possibilidades. Então, o livro vamos dizer assim, o texto é esse da professora Minayo, onde nós vamos ver como fazer uma análise, como eu disse, nós vamos propor no projeto como é que seria feita essa análise dos dados coletados. E a gente se encontra na próxima aula, onde eu falo um pouco melhor sobre a questão da análise dos dados.